Quer entender se é melhor você escolher investir em ações individualmente ou então comprar todas as ações que a gente tem disponíveis em um único pedacinho através de um ETF? Então bora comigo que nesse vídeo eu vou te explicar a diferença desses dois investimentos, as vantagens, desvantagens, qual que vai ser melhor para você e como você faz lá para investir na prática. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que são ações e o que são esses ETFs. As ações são as mais fáceis de explicar e elas são como se fossem ali pequenos pedaços, pequenas partes, pequenas fatias de uma empresa. É como se você fosse lá e comprasse um pequeno pedacinho de uma grande empresa que a gente tem aqui no Brasil. Então o melhor jeito de entender isso é ver como se fosse uma pizza. A gente tem várias fatias ali dentro e cada fatia dentro dessa pizza vai ser um pedaço ali, ou no caso, como se isso fosse uma empresa, vai ser uma ação que você comprou. Mas aqui é bem importante citar que como a gente fala de empresas gigantescas, o seu pedaço vai ser quase como se fosse um pedaço desse dividido por milhares ali no meio, porque realmente quem vai ter aqueles pedaços bem grandes vão ser aquelas pessoas que são já as donas da empresa, ou então, obviamente, pessoas ali que têm milhões ou bilhões para investir de dinheiro. Mas não precisa se preocupar que mesmo com o seu pedacinho você sempre vai ganhar proporcional a quanto você está investindo. E é por isso que quando você investe numa ação, você vai passar a ter participação ali nos lucros daquela empresa, assim como qualquer sócio teria, inclusive recebendo dividendos, que é aquele dinheiro que vai cair diretamente na sua conta. Até para você conseguir entender melhor, vamos supor aí que uma pessoa aí da sua cidade, vamos chamar aqui de Maria, tem uma lanchonete ali que vale 100 mil reais. A lanchonete dela, se ela fosse vender hoje, valia ali 100 mil reais, porém ela decide dividir essa mesma lanchonete em 10 mil pedacinhos. Ou seja, ela quer vender ali 10 mil partes daquela empresa por 10 reais cada uma, porque se a gente pegar isso vai dar os 100 mil reais. Assim, qualquer pessoa pode ir lá e comprar um pequeno pedacinho e se torna ali dono daquele pedacinho, daquela pequena parte da empresa ali, dessa lanchonete que a Maria tem. Assim, quando essa lanchonete der lucro, essas pessoas que compraram esses pequenos pedacinhos vão ter direito a uma parte do lucro dessa lanchonete. E da mesma forma, se essa lanchonete que hoje vale 100 mil reais, se em algum momento ela subir lá, ela passar a valer mais ali algum ano depois, valer 200 mil reais, cada pessoa ali, por exemplo, já que dobrou, se ela pagou 10 reais por cada pedacinho, agora cada pedacinho vale 20 se ela quiser vender de novo. E tem muita empresa para você investir, você vai encontrar bancos, seguradoras, empresas de energia, de automóveis, saneamento, mineração, petróleo, fora um monte de outros setores, e a gente está falando aqui sim de empresas gigantes que a gente tem aqui no país. Então só para vocês entenderem a dimensão, o tamanho disso, né, das empresas, grandes empresas que você pode investir, eu tô aqui com a Itaúsa, que é uma das centenas de empresas que a gente tem disponíveis. Ela é uma empresa ali que é dona de uma grande parte do Banco Itaú. E como a gente pode ver aqui, o valor de mercado hoje dela tá acima dos 100 bilhões de reais. E só para você entender, no momento que eu tô gravando esse vídeo, cada ação dessa empresa tá custando R$10,27, ou seja, eu vou comprando pequenos pedacinhos de uma empresa gigantesca para adicionar ali e receber os rendimentos. É só um exemplo de empresa, na verdade eu não tô nem recomendando ela para vocês, porque existem várias outras, inclusive várias boas opções por aí. E aí a gente tem os ETFs, ou com o nome mais complicado em inglês deles aqui, que são os Exchange Traded Funds. É bem melhor chamar de ETF porque o nome é bem complicado. Basicamente, eles são fundos que replicam um índice ali da nossa bolsa ou de um setor específico. E para você entender, um índice seria nada mais que o índice ali que representa, por exemplo, uma bolsa de valores, igual a gente tem o Ibovespa aqui no Brasil. Você já deve ter ouvido em algum site de notícias, ou até mesmo no jornal, que a bolsa subiu, a bolsa caiu. Eles estão falando desse índice. Tem, por exemplo, um ETF que você compra para ele replicar exatamente esse índice aqui, para você investir, e basicamente você vai estar comprando todas as empresas que estão aqui dentro, que são várias ali, mais de uma centena de empresas que fazem parte ali desse índice da bolsa. E é isso mesmo, você está comprando várias coisas num único pedacinho e ele sim é negociado ali na bolsa de valores igual às ações, você vai comprar da mesma forma. Nesse momento, por exemplo, o índice da nossa bolsa para você comprar um pedacinho seria R$ 123,16. Mas tem também outras opções, como esse aqui que representa lá a bolsa americana. Já está um pouquinho mais salgado o pedacinho nesse momento de R$ 342,20. O investimento mínimo é um pouquinho maior, mas obviamente vai ser uma excelente opção de investimento. Ou seja, em vez de você estar comprando cada empresa que você quer escolher, aqui você está comprando um junto ali, um montante, tudo junto num pedacinho só. Para ficar ainda melhor de você entender isso aqui, vamos imaginar que quando você está comprando uma ação, uma ação ali que você quer investir, você tem uma opção de escolha, ou seja, é quando você vai lá no seu supermercado e você faz suas compras, você vai colocar dentro do carrinho somente o que você quer levar, somente aquilo que você gosta ali, que você realmente
é bom para você. Já quando você está comprando o ETF, é como se você estivesse levando o supermercado inteiro ali com você, ou então, se você está levando um corredor inteiro daquele supermercado. Ou seja, você não está escolhendo, não está tomando a decisão, você está comprando tudo que tem ali dentro. Parte boa é que você perde menos tempo escolhendo, porque vai vir tudo. Parte boa é que você está levando coisa boa ali, mas a parte ruim é que você também leva coisas que não são tão boas, como por exemplo empresas ruins na bolsa. Algumas vantagens que você vai ter investindo em ações seriam um potencial mais alto de retorno, porque sim, existem momentos onde determinadas empresas vão valorizar mais do que o normal. Você vai ter a possibilidade de escolher seus próprios investimentos, como eu disse, quando você compra um ETF, muitas vezes você também está levando investimentos ruins ali dentro. Você pode evitar investimentos ruins, que é o nosso grande problema ali, né? A possibilidade de escolha permite que você não compre aquelas empresas que são muito tranqueiras. E a parte boa é que recomprando ações você vai ter direito a receber dividendos, né? Vai cair ali direto na sua conta, que é uma estratégia muito boa de renda passiva e que eu gosto muito, eu uso muito nos meus investimentos, né? Quase toda ação que eu compro, ela é focada nos dividendos. E de ponto negativo, esse investimento individual em ações, a gente vai ter um risco um pouco maior, porque você mesmo precisa fazer sua própria diversificação, e quando a gente vai ter uma variação numa única empresa ali, ela pode variar mais do que se você tivesse comprado um apanhado de todas as empresas, né? Tudo tem sua vantagem e desvantagem, e uma desvantagem que eu nem considero desvantagem é que quando você investe em ações, você vai ter que ter um acompanhamento um pouco melhor. Você vai ter que pelo menos entender, tirar uns minutinhos ali do seu mês para olhar como tá suas ações, ver o que você pode investir ou não pode, para estar fazendo uma boa escolha. Quando a gente fala de ETFs, a maior vantagem que a gente tem é a diversificação, né? Você compra um pedacinho, você está levando aquele supermercado inteiro, você está levando um apanhado de várias ações que estão dentro da bolsa, o que vai dar um menor risco do que se você tivesse comprado as ações ali individualmente. Mas não é um risco tão menor assim, e eles têm taxas mais baixas comparadas àqueles fundos que o banco vai te oferecer, fundo de ação, fundo de renda fixa, porém sim, eles têm taxas. Aqui no exemplo do nosso BOVA11, que é o índice da bolsa, que o ETF que representa aqui o índice da nossa bolsa, se a gente vir aqui, ele tem uma taxa de 0,54% ao ano. Então você vai ter sim que pagar essa taxa, o que é uma desvantagem comparada a você investir individualmente, porém é uma taxa que ela não é tão grande quando a gente compara com quase qualquer fundo que você vai encontrar por aí e que o banco vai te oferecer. De desvantagens, a gente tem um potencial de retorno menor do que as ações individuais, porém aquele é mais consistente, porque lá nas ações você vai depender de alguma ação valorizar muito ou não, você tem menos controle, e aqui aquele problema, né? Uma coisa que eu não gosto tanto nos ETFs, é que você leva muita tranqueira, né? Eu gosto de chamar exatamente assim, você tá levando muita coisa ruim ali no meio. É porque nem toda empresa que tá na bolsa é uma boa empresa. E no Brasil a gente tem uma desvantagem muito grande, é que você não recebe dividendos, é isso mesmo, as ações que fazem parte do ETF, ele está levando várias empresas, porém você não recebe diretamente os dividendos. Quando aquele ETF ele recebe os dividendos, ele é reinvestido dentro do próprio ETF. E aí vem uma grande desvantagem, a gente vai ver mais adiante ali com relação ao imposto, é que por mais que os dividendos nesse momento não tenham imposto, dentro do ETF você acaba pagando imposto para esses dividendos. Aqui um detalhe bem legal é que os ETFs lá nos Estados Unidos, alguns no exterior que você encontrar, uma boa parte ali deles vão pagar os dividendos diretamente na sua conta em dólar. Então, nesse caso lá fora, faz um pouco mais sentido, porque também ganha dividendos. Quando a gente fala de taxas, impostos que a gente tem ali dentro, hoje, como as corretoras taxa zero, a gente acaba não pagando para comprar ou vender tanto ações quanto ETFs, porém a gente tem o bendito do imposto de renda que vai acontecer quando você fizer vendas. No caso de ações, se você vender até ali abaixo de 20 mil reais no total de cada mês ali do ano que a gente estiver passando, você não vai ter imposto a pagar, ele tem uma isenção até 20 mil reais em vendas. Porém, se você passar desses 20 mil reais, você vai ter que pagar 15% de imposto sobre o lucro que você tiver ali na sua venda. Então, se você comprou ali por exemplo, você comprou ali, investiu 15 mil reais em ações, essas ações valorizaram lá para 25 mil reais, você teve ali 10 mil de lucro, né? Se você tinha 15 e agora foi para 25, você tem ali 10 mil de lucro. E você vendeu todos esses 25, passou dos 20 mil reais, você vai ter que pagar 15% sobre esses 10 mil reais. E aqui vale lembrar que se você fizer aquele day trade, que é você comprar e vender a ação no mesmo dia, não tem isenção de 20 mil reais e você vai pagar 20%, porque esse imposto aumenta ali do 15 para 20. No caso dos ETFs, como a gente já viu, eles sempre vão ter aquela taxinha de administração, que é uma taxinha cobrada ao ano ali para fazer a administração de toda aquela coisa ali para você, e ele também vai ter imposto na venda, que uma desvantagem é que você
não tem nenhuma isenção até os 20 mil, como tinha lá nas ações. Você vai pagar 15% sobre o lucro sem nenhum tipo de isenção. E também vai pagar 20% ali, vai subir esse imposto se você fizer day trade. Percebeu aqui o problema? Se você tivesse as ações individualmente, pelo menos até esse momento o governo não taxou os dividendos, você receberia os dividendos na sua conta sem nenhum imposto. Nesse caso aqui, você não tinha como escapar, porque tudo que faz parte do ETF te daria ali o imposto. Quando você fosse vender lá na frente, você vai acabar pagando indiretamente ali imposto sobre o dividendo. Se você quer aprender a investir o seu dinheiro de um jeito fácil e prático, eu te convido a conhecer o meu treinamento, que é o Método ICW, onde eu vou te ensinar a investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa e tesouro direto, para você colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, te dar rendimentos e te ajudar a chegar na sua independência financeira. O link tá aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. A pergunta mais importante é, para quem que cada um deles é indicado? As ações seriam mais ideais para quem quer escolher os próprios investimentos e para quem tem pelo menos aquele mínimo de vontade. Eu preciso que todo mundo tenha esse mínimo de vontade de estudar um pouquinho ali para você se preocupar com seu próprio dinheiro e você escolher seus investimentos. Não precisa ser um especialista, não precisa entender de milhares de números. Fazer uma análise ali, ela é bem básica. Para você começar a escolher bons investimentos, você consegue sim fazer bons investimentos. Então você precisa ter o mínimo de atenção ali com o seu dinheiro, com seus investimentos, para querer escolher boas ações. Até porque se você me dizer que não vai estudar nada, não vai escolher nada, vai comprar qualquer coisa, aí realmente investir em ações não faz sentido nenhum e para os ETFs seria uma opção melhor. E assim a única opção para quem quer criar renda passiva ali com dividendos, quem quer receber os dividendos ali caindo na conta, saindo ali do dinheiro e caindo na conta todos os meses ou ali dependendo da empresa, pagando algumas vezes por ano. Já os ETFs seriam uma boa opção para aquele investidor bem iniciante que ainda nem começou a estudar muita coisa, está começando a entender, quer botar um dinheirinho ali para entender, ou que prefere um investimento mais passivo, onde eles não têm que fazer nada, não tem que acompanhar nada, só vai comprando aqueles ETFs ali para fazer bons investimentos. Ou seja, você está buscando uma diversificação maior, sem risco e sem ter que pensar muito ali para fazer o investimento. Mas o melhor de tudo é que você vai ter mais vantagens ainda se você aprender a usar os dois e não somente um ou somente o outro. Ou seja, você pode ter um potencial de retorno, pode aproveitar os dividendos e ainda assim ao mesmo tempo ter uma parte ali da sua carteira bem diversificada usando os ETFs se você assim quiser. E até uma dica que eu dou é que, por exemplo, os ETFs podem ser uma porta de entrada muito boa para quem quer investir no exterior. Afinal, para muitas pessoas, mesmo que elas entendam um pouco aqui no Brasil, quando você vai lá para fora para olhar, tem muita coisa em inglês, tem muitos dados que as pessoas não entendem, fica um pouco mais complicado porque tem muito mais empresas para olhar e muitas vezes é uma ideia legal, por exemplo, você ter uma carteira de ações aqui no Brasil e comprar alguns ETFs diretamente lá no exterior. E aí eu recomendo você abrir uma conta lá no exterior que investe direto lá fora para você ter esses ETFs e começar a diversificar em dólar ali, é uma opção bem legal. E para dar minha opinião bem sincera, eu, Wagner, não gosto muito dos ETFs aqui no Brasil, e eu particularmente, até porque eu gosto muito da estratégia de dividendos, eu acho que é uma das melhores estratégias e que mais mantém a gente motivado, eu opto aqui por fazer o investimento diretamente nas ações, porque eu tenho mais controle dos meus investimentos, escolho boas opções, não escolho aquilo que é tranqueiro e que vai me prejudicar, e obviamente recebo os meus queridinhos dividendos ali que vão caindo na conta. Mas ainda assim eu acho muito válido a ideia de você investir no exterior, começando pelos ETFs, até para você começar a entender e até diversificar se você não quiser aprofundar tanto assim os seus estudos lá para fora. E muita gente pode se perguntar, Wagner, entendi como que eu compro uma ação, como que eu compro um ETF. Eu tô aqui com a Rico Corretora aberta, mas qualquer corretora taxa zero serve. A Rico Corretora, Clear Corretora, o Banco Inter, até o Nubank ali, por exemplo, você pode estar utilizando. Inclusive tem várias outras corretoras. Aqui no canal tem um guia completo para você escolher a melhor corretora para você. E eu também tenho vários guias ensinando você a investir na prática em várias corretoras. Mas só para você entender, a abertura de uma conta dessa é nada, você não paga nada. Você simplesmente vai comprar e dependendo da plataforma da sua corretora, mas a maioria vai ser bem semelhante. Eu vou usar de exemplo aqui a Itaúsa, por exemplo, eu botaria aqui ITSA4, que é o código dela. E aqui uma coisa que você tem que entender é que sempre que você for comprar de uma em uma ação, coloque esse Fzinho aqui no final, como a gente pode ver aqui na tela. Se você não botar o F, isso é em qualquer corretora, você não vai poder comprar de uma em uma e só vai poder comprar de 100 em 100, o que deixa um valor bem alto. Então só lembra disso, quando for comprar, coloca um Fzinho no final, e aí simplesmente você vai comprar isso em qualquer corretora, vai estar aqui, nesse momento tá 10,24. Se eu clicar em comprar, ele vai me levar aqui para fazer essa compra, eu vou selecionar quantas ações quero comprar e vou enviar minha compra. E para comprar ETFs é a mesma coisa. Se eu vim ali botar aquele BOVA11 que a gente acabou de ver ali, tá aqui ó, o BOVA11, que é o ETF, não precisa botar F no final, aqui no caso dos ETFs, você pode comprar diretamente. Se eu vier aqui em comprar, você vai poder vir aqui comprar
sua quantidade que quiser ali, tranquilamente, sem nenhum problema, ele vai vender e comprar na corretora da mesma forma. Wagner, mas como tu sabe esses códigos? Como que eu vou saber isso? Não faço a menor ideia. Algumas corretoras facilitam isso e você digitando o nome da empresa, ele te mostra o código. Mas se não for o caso, você vai aí no Google, pesquisa por Status Invest aí, é de graça, não precisa pagar nada para usar isso aqui. Vai clicar no primeiro link que aparecer aí e aqui dentro você vai vir aqui em cima e clicar em ações, tudo sobre ações, aqui nessa primeira opção que a gente tem aqui. Clicando aqui você vai descer o site até lá no finalzinho aqui quase, que você vai ter aqui empresas listadas e aqui é até bom você passar dando uma olhada que ele vai te mostrar todas as empresas que a gente tem na nossa bolsa de valores. Você vai poder olhar elas, por exemplo, se eu quero olhar essa daqui, clique em cima e ele vai trazer o código aqui para você entender essa empresa. Esse site é bem legal porque ele traz várias informações até mesmo para você analisar e aí, obviamente, tem que aprender o que você está olhando aqui dentro. Espero que com esse vídeo eu tenha te ajudado, explicado essa diferença entre ações e ETFs e você já consiga decidir ali e escolher a melhor opção de investimento para você. Aqui no Brasil eu prefiro investir diretamente nas ações que eu quero, até para focar nos dividendos. E lá fora aí mesmo que eu invista ali individualmente em algumas ações, a parte dos ETFs eu acho bem interessante. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo de hoje, espero te ver aqui num próximo vídeo que você continue aprendendo aí a melhorar e aprender cada vez mais a investir o seu dinheiro. Até o próximo vídeo, um grande abraço e valeu!